bom dia. Meu nome é Leonardo Pérez, sou acadêmico de medicina da FURB, indo agora para a 12ª fase. Estou aqui apresentando aquele que foi o meu trabalho de conclusão de curso, feito em conjunto com a minha colega Ingrid Kleinschmidt. Nós dois fomos orientados pela doutora Karine Furtado Maier, cirurgia pediátrica. Nosso trabalho foi intitulado, então, Fatores de risco para lesão renal em crianças e adolescentes apresentando disfunção do trato urinário inferior. Introduzindo, então, o assunto, a disfunção de trato urinário inferior, que também pode ser abreviada para DTUI, seria definida como qualquer distúrbio que afete as fases de enchimento ou esvaziamento da bexiga. É muito importante que nós, no nosso trabalho, só levamos em conta a disfunção de trato urinário inferior de causa funcional, ou seja, pacientes que tivessem alguma alteração neurológica ou obstrutiva que estivesse causando sintomas de trato urinário inferior, foram excluídos do trabalho. A etiologia da DTUI não é plenamente compreendida até o momento, mas acredita-se que fatores comportamentais e psicossociais estariam envolvidos. Então, seriam pacientes com famílias muitas vezes problemáticas, com problemas como negligência, abuso. Entre os fatores comportamentais, um que predomina bastante seria o hábito de reter a urina voluntariamente, às vezes até mesmo com manobras de contenção. O resultado disso é que se instaura uma incoordenação dos sistemas envolvidos na micção, ou seja, uma contração voluntária do esfíncter externo acaba impedindo a micção, apesar de ocorrer uma contração adequada do músculo detrusor da bexiga. Isso vai levar, então, a uma hiperatividade da bexiga, que, por sua vez, gera uma pressão intravesical perpetuamente elevada. É uma bexiga que está constantemente contraindo, sem conseguir exteriorizar a urina. Isso, claro, que vai favorecer o refluxo vésico-ureteral, RVU, e também vai ocorrer, por causa da retenção urinária, uma predisposição à infecção de trato urinário, que nós abreviamos para ITU, e também bacteriúria assintomática. Esse quadro, então, vai cursar com sintomas das fases de enchimento e de esvaziamento da bexiga. Entre sintomas da fase de enchimento, nós teríamos, por exemplo, a polaciúria, noctúria, urgência urinária e a própria incontinência, enquanto que na fase de esvaziamento nós observaríamos o jato fraco, o gotejamento, o esvaziamento incompleto da bexiga, hesitação, esforço, disúria, então vários sintomas em ambas as fases. É um quadro clínico que acaba sendo muitas vezes desvalorizado por familiares, desvalorizado até mesmo por profissionais de saúde, o que muitas vezes gera um diagnóstico tardio, já na presença de lesões irreversíveis do trato urinário ou dos rins. O objetivo geral, então, do nosso trabalho foi determinar os fatores de risco para o desenvolvimento de lesão renal em crianças e adolescentes portadores de DTUI. Entre os nossos objetivos específicos, nós temos primariamente avaliar se as seguintes variáveis constituem fatores de risco para a lesão renal. As variáveis que foram levadas em conta, então, foram sexo, idade, presença de constipação intestinal, presença de incontinência urinária diurna, presença de enurese, de ITU, bacteriúria assintomática, RVU, de hipertensão arterial sistêmica, que nós vamos abreviar para RAS, capacidade cistométrica alterada, resíduo pós-miccional, espessamento da parede vesical e trabeculação da parede vesical. Ainda dos nossos objetivos específicos,
nós tentamos comparar a importância relativa de todos esses fatores para a etiologia da lesão renal, então determinar quais desses fatores são mais importantes e quais têm uma importância mais reduzida, avaliar as características clínicas e laboratoriais das crianças e adolescentes portadores de lesão renal associada a DTUI de causa funcional, e descrever os principais fatores que levam ao encaminhamento de crianças e adolescentes portadores de DTUI ao ambulatório de urologia pediátrica. Entrando um pouco no nosso método, foram avaliados os prontuários de 470 pacientes com disfunção de trato urinário inferior de causa funcional, em acompanhamento no ambulatório entre 2009 e 2019, divididos em 2 grupos, que seriam os pacientes com lesão renal e os pacientes sem lesão renal. As variáveis que nós consideramos foram basicamente as que já foram descritas na parte dos objetivos. E iniciando aqui os nossos resultados, vamos ver um pouco o perfil desses pacientes. Em relação ao sexo, nós observamos uma divisão mais ou menos meio a meio, então 232 dos 470 pacientes eram do sexo feminino, enquanto que 238 eram do sexo masculino. Na idade dos pacientes, a primeira consulta de 470, nós observamos que somente 193 fizeram a primeira consulta com menos de 6 anos, enquanto que 277, então uma maioria dos pacientes, realizou a primeira consulta com 6 anos ou mais. Na divisão de grupos com e sem lesão renal, nós observamos que apesar de ser um grupo bastante grande, né, então 470 pacientes no total, somente 24 deles eram pacientes com lesão renal. Em relação à prevalência dos diferentes sintomas e achados clínicos, laboratoriais e de imagem, começando pelos achados mais clínicos, o que foi mais frequentemente observado foi a enurese, então observada em 251 pacientes, a incontinência urinária diurna em segundo lugar com 197, em terceiro lugar a ITU com 123, a partir daí temos alguns outros que foram um pouco menos observados, como a constipação intestinal em 33 pacientes, bacteriúria assintomática em 18 pacientes e hipertensão em somente 2 pacientes. Alguns fatores, alguns achados laboratoriais de imagem, a capacidade vesical alterada, 94 pacientes, refluxo vésico-ureteral 62, resíduo significativo 54, espessamento da parede vesical 10 pacientes e trabeculação da parede vesical em 8 pacientes. Em relação à prevalência das diferentes lesões renais, então aqui nós estamos avaliando somente o grupo 2, pacientes com lesão renal. Nós observamos que a grande maioria deles, então, tinham cicatriz renal, com somente 2 pacientes tendo afilamento e 2 pacientes tendo atrofia renal. Indo agora, então, para a parte que é talvez mais importante do nosso estudo, que seriam quais variáveis foram consideradas significativas. O RVU foi, de longe, a variável mais significativa. Vocês podem observar que aqui nós não colocamos o odds ratio do RVU, justamente porque nós observamos que em qualquer análise em que fosse levado em conta o RVU, todas as outras variáveis acabavam sendo sobrepujadas por ele. Ele acaba se tornando a única variável relevante para determinar o risco de lesão renal. Mas como o nosso interesse era ver, né, a importância relativa, ver quais são mais importantes, quais são menos, nós acabamos fazendo uma análise com o RVU, determinamos isso, que ele é de longe a mais importante, e também uma análise sem levar em conta o RVU. Nessa análise sem o RVU, nós determinamos que a hipertensão arterial sistêmica, com odds ratio de 32,2, a ITU com odds ratio de 14,2,
na bacteriúria sintomática, com a ratio de 3,7, e a ausência de enurese, com 4,2, seriam fatores de risco relevantes para lesão renal no paciente com DTUI. Aqui só um gráfico mostrando, então, a prevalência em porcentagem dessas variáveis consideradas relevantes. Então, comparando aqui o grupo sem lesão renal e o grupo com lesão renal, a gente consegue observar bem facilmente, então, principalmente essa diferença dos pacientes com lesão renal que tinham RVU para os pacientes sem lesão renal que tinham RVU. Então, uma diferença bem significativa de 9,2 para 87,5. Pacientes com ITU também, uma diferença bem significativa, pacientes com e sem enurese, pacientes com e sem bacteriúria. E aqui a gente tem essa questão interessante, que seria que nós consideramos que a ausência e não a presença de enurese seria um fator de risco. Por quê? Nós inicialmente ficamos um pouco confusos com esse resultado, porque justamente era uma coisa que nós não esperávamos, né? Nós pensamos que a presença de um sintoma, logicamente, significaria que a pessoa tem mais fatores teria mais risco para ter uma complicação. E a explicação a que nós chegamos, né, a nossa hipótese, que ainda teria, claro, que ser melhor verificada, seria que pacientes com um quadro predominantemente retentivo, então pacientes que retêm mais urina, então tem menos incontinência e mais retenção, seriam pacientes que teriam mais risco de desenvolver lesão renal, em comparação com pacientes que têm uma predominância da hiperatividade vesical, que seria o caso desses pacientes com enurese. Então, por isso então assim seria explicada essa discrepância, assim, né, de por que pacientes com enurese, na verdade, teriam menos risco. Entrando um pouco na nossa discussão desses resultados, nós destacamos, então, mais uma vez, que a disfunção de trato urinário inferior é uma doença bastante prevalente, porém também muito menosprezada, que favorece esses diagnósticos tardios. Como tinha dito antes, 277 dos pacientes, que equivale a 58,9% da nossa amostra total, só foram atendidos após os 6 anos de idade. Também observamos que existem muito poucos estudos sobre fatores de risco para complicações, vou entrar em um pouco mais de detalhe depois nessa questão. Comparando um pouco, então, os nossos resultados com alguns resultados que nós observamos também de outros autores. O refluxo vésico-ureteral e a ITU foram considerados importantes. Pesquisadores como Allen, em 2003, e Shaik, em 2014, corroboraram essa relação, confirmaram realmente o RVU e a ITU são achados importantes na DTUI para determinar o risco de lesão renal. Enquanto que Azevedo, em 2012, afirmou a importância do RVU, porém não da ITU. Nós consideramos também a ausência de enurese e a presença de bacteriúria assintomática como fatores importantes. Azevedo foi o único autor que nós encontramos que levou esses em conta e acabou não considerando nenhum desses dois relevantes. Então, uma discordância com esse autor. A hipertensão também foi considerada uma variável significativa. Nós não encontramos nenhum outro autor que levasse em conta a hipertensão na análise. E as variáveis, excetuando o RVU, a ITU, a bacteriúria, a hipertensão e a ausência de enurese, não foram consideradas relevantes pelo nosso trabalho. Shaik, em 2014, que levou em conta as variáveis sexo e idade, também não considerou nenhuma das duas relevantes. Já Azevedo, em 2012, não considerou sexo, idade, presença de incontinência diurna, presença de constipação, de resíduo vesical e bexiga trabeculada como fatores relevantes, porém determinou que o espessamento da parede vesical seria um fator importante.
no nosso estudo ele não foi considerado importante. Queria mencionar também, aqui ainda antes de terminar a nossa discussão, que nenhum desses trabalhos foi completamente equivalente ao nosso, no sentido de metodologia, de variáveis analisadas, de qual grupo de pacientes estava sendo analisado. Então, por exemplo, Allen foi um trabalho muito baseado na experiência do autor, não foi um trabalho analisando pacientes específicos, buscando resultados mais numéricos específicos, e sim demonstrando a experiência do autor que tinha vários anos trabalhando com pacientes com essa condição. Já o Shaik foi um autor que avaliou pacientes após uma primeira ITU, então é um grupo um pouco diferente do nosso, enquanto que Azevedo teria avaliado pacientes com DTUI em geral, então não somente DTUI de causa funcional, como nós avaliamos. Então, por exemplo, pacientes com disfunção de causa neurológica, disfunção de causa anatômica, teriam sido levados em conta no trabalho de Azevedo e, portanto, o resultado pode muito bem ser diferente do que seria encontrado em um trabalho como o nosso, que levou em conta somente pacientes com disfunção de origem funcional. Como conclusão, então, no nosso trabalho foi evidenciada uma associação importante entre a presença de RVU, RAS, ITU e bacteríade assintomática, assim como a ausência de enurese e a ocorrência de lesão renal, enquanto que as outras variáveis não tiveram uma associação significativa. Aqui nós temos, então, as nossas referências bibliográficas. E muito obrigado pela sua atenção.